Queremos já também convidar o Padre Jorge Luiz. Eu te convido a erguer seus braços sobre ele. E vamos pedir o Espírito Santo sobre ele nessa hora. Pedir que o Senhor possa vir sobre o Padre Jorge nessa hora. Derramar sobre ele a sua graça, o seu poder. Venha Espírito Santo. Venha Espírito de Deus sobre o Padre Jorge. Senhor, que ele seja canal da tua cura para nós nessa manhã. Senhor Jesus, clamamos o teu sangue sobre ele. Clamamos o teu sangue poderoso sobre o Padre Jorge, Senhor. E te pedimos que o teu sangue possa ser aspergido sobre ele. Senhor Jesus, que as tuas palavras, através do Padre Jorge, penetrem no nosso coração como uma espada afiada a nos ferir e a nos curar. Vem, Espírito Santo. E a ti, Santa Mãe de Deus, Rainha dos Anjos, Senhora do Cenáculo, consagramos a vida, o ministério do Padre Jorge. E te pedimos, Senhora, guarda-o debaixo do teu manto de glória. Ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Bom dia, sou o Padre Jorge Luiz, pároco da paróquia de São Judas Tadeu em Bangu. Tenho 3 anos de ordenado, sou da mesma turma que o Padre Jorge Carreira, que esteve com vocês ontem, né? Já conheço alguns que aqui estão, sendo seminaristas, mas também no GVA. E é com grande alegria que nesta manhã nós vamos partilhar um pouquinho a respeito daquilo que com certeza é essencial na nossa vida, que é exatamente ouvir a voz de Deus, se deixar moldar por Deus, trabalhar por Deus, para que possamos vivenciar na fidelidade aquilo que o Senhor espera e deseja para cada um de nós. E sem sombra de dúvidas, o meio que Deus se utiliza para nos alimentar, para nos conduzir, é exatamente aquilo que nós cantávamos a respeito da intimidade. Onde nós então podemos experimentar aquilo que está no coração do Senhor. Foi isso que nos motivou, foi isso que nos tirou de nossas famílias e nos trouxe para o seminário. Eu não sei quanto tempo os irmãos já estão no seminário, mas hoje eu não vou falar com aquele distanciamento que existe entre padre e seminarista por vezes, mas como irmãos, porque é isso que seremos daqui a pouco no ministério, né? O seminário passa na nossa vida como tudo passa, e o que vai permanecer é exatamente aquilo que está no coração de Deus. Nós não fomos chamados para ser seminaristas, mas para ser padres nós vamos passar por este tempo. Então eu não vou tratar aqui seminarista e padre, mas irmãos, que já começa aqui a entender aquilo que está no coração de Deus para colocar em prática. Por isso, nós vamos pegar o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26, vamos dar uma olhadinha naquilo que o evangelista nos apresenta, para entendermos também como isso se manifesta em nossa vida. O tema da nossa pregação agora de manhã é vigiai e orai, né? E neste capítulo do Evangelho segundo São Mateus, nós vamos perceber que existe algo muito interessante, e é claro, porque vem de Jesus,
mas ao mesmo tempo algo muito impactante. Jesus está ali naqueles seus momentos finais, Jesus está passando por diversas situações, Jesus experimenta uma angústia profunda, e num dado momento, lá no versículo 41, e o Padre convida você então a pegar agora, Mateus 26, 41, Jesus vai dizer aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Queridos irmãos e irmãs, antes um pouquinho, quando Jesus começa a cear com os seus, os discípulos estão tomados de uma intimidade com o Senhor, os discípulos querem permanecer com o Senhor, não querem voltar atrás, e logo depois Jesus começa a predizer a negação de Pedro, e aí Pedro vai dizer: Senhor, nunca vou te negar, Senhor, não quero sair debaixo desta unção. Só que Jesus sabe muito bem o que está no coração débil do homem, na fragilidade do homem. E por isso Jesus começa a dizer: o espírito está pronto, ou seja, tudo aquilo que você deseja de fato é real, existe, tem consistência, mas a carne é fraca. A debilidade da carne vai exigir de você, diante das dificuldades, uma opção, que é exatamente alimentar a sua comunhão com o Senhor. E por isso Jesus diz: orai e vigiai. Buscai ao Senhor em todos os momentos, entrai nessa comunhão com o Senhor, porque aquilo que nós ouvimos de Deus, nem sempre é compreensível aos olhos humanos. Eu acredito que alguns que aqui estão, quando chegou em casa, ou partilhou com alguém que estava sentindo um chamado vocacional, com certeza se deparou com alguns questionamentos. Como que é isso? Agora você vai chegar em casa, você tinha todo um futuro, todo um projeto, e agora você fala que quer ir para o seminário. Como que é isso? Como que você ouviu? Como que você sabe que isso é de Deus? Estou errado? Eu acredito que alguns passaram por essa situação. Mas o que te motivou a continuar? Foi a certeza de que Deus estava falando ao seu interior. Aos olhos de muitos, era algo que talvez fosse somente uma sensação sua, mas a sua fidelidade na oração, a sua fidelidade na comunhão com Deus, fez com que este momento chegasse. E se nós deparamos com a fragilidade da nossa carne, também como os discípulos experimentaram, nós precisamos então, para aguardar aquilo que está no coração de Deus e que Ele revelou a nós em intimidade, usar essas duas armas, a oração e a vigília. A oração para manter viva essa chama do Senhor. Eu dizia com o Tiago, eu estava tomando café com o Tiaguinho, saí de casa bem cedo, mas peguei um trânsito terrível. E eu vinha com o propósito de rezar laudes, enfim, tomar o café da manhã, mas cheguei que já era 9 alguma coisa. E aí o Tiago falou assim: padre, está tão bom, que o animador nem precisa ficar assim, ó, levanta o braço, a gente pode animar de costas, porque está fluindo. Foi glória a Deus por isso. Mas esta experiência, queridos irmãos e irmãs, ela não pode ficar somente aqui ao longo desta semana. Esta experiência precisa ser alimentada dia após dia, na nossa comunhão com o Senhor, que não pode somente ser reduzida a um momento comunitário de oração. Eu insisto nisso, porque o Senhor fala com cada um de nós na intimidade. E quando adentramos naquele quarto, que é o local de comunhão com Deus, nós então precisamos alimentar essa experiência, precisamos alimentar esta chama, para que o mal, como rezávamos agora, né, o jovem estava rezando aqui na frente, não venha nos assaltar. Se nós temos a convicção que recebemos de Deus um chamado, nós precisamos alimentar este chamado em nós. Nós precisamos zelar para que este chamado não se apague. Porque aí começa a vir o quê? O esfriamento na fé. Ah, no meu tempo de seminarista eu rezava mais, e agora eu já não estou rezando tanto. Queridos irmãos e irmãs,
Perdão, é o costume da paróquia, né? Enfim, eu treinei tanto isso ontem, falei, eu tenho que ter cuidado, mas enfim. Queridos irmãos, nós não podemos deixar isso acontecer com cada um de nós. Não podemos. E para que a palavra de Deus continue viva, nos levando a essa experiência, então nós precisamos transformar o nosso quarto, nós precisamos transformar onde nós estivermos, neste cenáculo permanente, onde o Espírito Santo é derramado. Sem isso, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, nós vamos querer dar linha na pipa. Foi por isso que Jesus falou com os seus discípulos. Ora, queridos, Jesus estava revelando algo muito precioso. Jesus estava revelando que ele iria passar pela morte, mas que ele também iria ressuscitar. E diante daquela grande promessa de Deus, eles se deparam com uma realidade: Jesus morreu. E se eles não alimentassem essa experiência em oração, se eles não alimentassem essas palavras de Jesus no coração, como seria? Também isso acontece com cada um de nós, quando a tribulação começa a chegar, quando a dificuldade no nosso tempo de seminário começa a chegar, porque eu acredito que ninguém aqui, tem essa convicção de que vive no mar de rosas. Nós não vivemos, e isso é bom. Isso é bom. Porque quando a gente vem para o seminário, às vezes a gente vem com a mentalidade assim, né? Eu vou para lá porque Deus me chamou e tudo será um mar de rosas. Não será. Não será. Só que nós precisamos transformar este deserto que por vezes nós enfrentamos numa fonte para alimentarmos a nossa experiência com Deus. E com isso, então, tudo começa a ganhar sentido na nossa vida. Porque nós vamos, então, guardando em oração, já experimentando aquilo que Deus vai manifestar na nossa vida. Você está no seminário sendo preparado para ser entregue a um povo. A um povo. Você já começou a rezar por este povo que vai te receber? Padre, eu ainda estou no propedêutico. Ou, padre, eu ainda estou no GVA. Não importa. Não importa. O importante é que você vivencie essa entrega. Porque, queridos, se nós não alimentarmos isso em nós, as dificuldades vão começar a falar mais alto. As tribulações vão começar a falar mais alto. Vem uma reprovação, vem uma perseguição. Tudo isso vai acontecendo, mas faz parte. Se eu não estiver com o meu olhar voltado para o Senhor, se eu não estiver com o meu olhar voltado para a promessa de Deus, alimentando essa promessa no meu coração, eu vou querer ir embora. Vou querer ir embora. Porque, afinal de contas, lá fora, tem muita coisa para ser vivenciada. E por vezes nós somos questionados diante disso. Diante da tribulação nós começamos, mas eu larguei tudo para seguir a Jesus. Olha agora o que está acontecendo. Eu poderia estar lá fora, estar vivendo a minha vida, poderia estar constituindo uma família, poderia estar trabalhando. Porque eu acredito, de fato, que nós temos muitas qualidades e muitas capacidades. Acredito. Mas também acredito que o chamado que Deus fez a cada um de nós, que é um chamado pessoal, faz com que tenhamos a coragem de abandonar tudo para voltarmos o nosso coração para Ele. Faz com que tenhamos a coragem de nos lançar de fato nessa comunhão com o Senhor. Por quê? Porque temos um desejo, fazer a vontade do Senhor. Somos frágeis? Sim. Mas a nossa disponibilidade em deixar a graça acontecer, em deixar o Senhor nos formar, é que vai fazer de cada um de nós este grande manancial também para a vida dos outros. Eu, já quando estava sendo para ser ordenado diácono, eu comecei a rezar pela paróquia que eu iria trabalhar. E veio a ordenação diaconal, eu fui trabalhar na paróquia Maria Mãe da Igreja, o Padre Miguel, e foi um momento abençoado, foi
uma oportunidade de Deus na minha vida. E logo depois eu comecei então a rezar, né? Estava se aproximando a ordenação presbiteral e fui entregando ao Senhor o povo que eu iria me doar. E assim, para minha surpresa, no dia da minha ordenação, fui nomeado para a paróquia de São Judas Tadeu. Eu digo que eu celebrei duas primeiras missas, sem nenhuma preocupação. As outras já não foi assim, né? Porque tinha que conseguir padre para celebrar, para eu poder sair. Enfim, e a gente foi ajeitando de tal forma que pudesse participar um pouquinho de cada coisa. Mas, diante das dificuldades, porque imagina, você vai para uma paróquia em que você está recém-ordenado, né? Você está recém-ordenado, quem está saindo é um padre que já tem, né, uma bagagem, e você chega, você se depara com tanta coisa para você resolver, que isso o seminário não fala para nós, porque não fala, e não é por maldade, é porque isso faz parte do nosso início de ministério, não pode antecipar. Isso a gente vai vivenciar quando chegar na paróquia. E aí você tem que começar a se preocupar com tudo. E aí você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. É um desafio gigante. Por isso que eu digo que o tempo do seminário, os desafios são importantes. Porque eles treinam o nosso espiritual, treinam o nosso interior, o nosso emocional para nos depararmos com tudo isso. Então a gente não pode desperdiçar nada ao longo desse caminho. E aí você começa então a perceber. Caramba, é muita coisa para fazer, é muita coisa para resolver. Onde você vai buscar direcionamento? Onde? Claro, você tem os irmãos que você vai partilhar. Mas se você não alimentar a tua comunhão com o Senhor, você vai ficar perdido. Porque você não está lidando com massa, você está lidando com pessoas. E pessoas que têm também da parte de Deus um propósito para a vida delas. E que Deus naquele momento está contando com você. Percebam o desafio. Deus conta contigo. Mas se você não para escutar aquilo que Deus quer, como é que vai fazer? Não vai fazer nada. Você vai começar a correr para um lado, para o outro. Você pode até achar que está fazendo tudo. Mas chega um dado momento que você começa a perceber somente o cansaço. E muito pouco resultado. Porque está faltando o que é essencial. Está faltando você ouvir o direcionamento de Deus. E isso, queridos irmãos, vem por meio da nossa oração. Vem por meio da nossa vigilância. Para que o mal não venha roubar aquilo que está no nosso coração. Aquilo que é promessa de Deus. E que precisa ser guardado em oração. Precisa ser alimentada. Precisa ser revigorada a cada instante. Para que você possa saber dizer não diante das dificuldades, diante daquilo que parece ser uma opção fácil para a sua vida. E isso é aquilo que São Paulo vai nos dizer na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Abre comigo, capítulo 4, versículo 7 em diante. Segunda Coríntios 4, de 7 em diante. Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Estando embora vivos, somos a toda hora entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus apareça em nossa carne mortal. Assim em nós opera a morte e em vós a vida. Queridos, vejam como é bonito
esta imagem que o apóstolo Paulo trabalha. E é isso, de fato, que nós somos. Mas a eficácia disso tudo acontece quando nós temos a coragem de nos colocar nas mãos do Senhor como este barro, que é maleável, uma substância maleável. Você consegue trabalhar. Assim também deve ser o nosso coração diante do Senhor. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar em cada um de nós. Precisamos deixar o Senhor ir moldando o nosso coração na fornalha do seu Espírito Santo, para que a cada momento, então, eu possa ter essa compreensão de que de fato sou um vaso de barro, de que de fato tenho as minhas fragilidades, mas o vaso também tem o seu papel. E qual é o papel do vaso? É receber algo. Nós somos esses vasos espirituais nas mãos do Senhor. E nós precisamos deixar então que essa graça venha sobre cada um de nós, venha preencher o nosso coração, porque se a presença do Senhor não preencher o nosso coração, alguma outra coisa vai querer preencher. Se a presença do Senhor não preencher a nossa vida, nós vamos buscar em algum lugar preencher esta carência. E vocês sabem onde tudo isso vai dar. E vocês sabem o porquê que muitas vezes tantas coisas acontecem em nosso meio. Porque se esfria na oração. Porque quer compreender as coisas de Deus somente segundo uma ótica humana. Quer compreender as coisas de Deus segundo alguns critérios mentais. Ah, isso aqui não. Isso aqui era para o tempo que eu estava iniciando. Agora eu já sou cavalo velho, agora quem manda sou eu, né? E aí começa. Vai se perdendo a essência. Vai se perdendo aquilo que de fato estava no coração de Deus. E aí, queridos, a coisa começa a mudar de figura. Nós vamos nos preocupando muito com os aplausos. Nós vamos nos preocupando muito com aqueles que estão, isso mesmo. Mas nem sempre quem está aplaudindo porque de fato está vendo a presença de Deus em nós. Corremos o sério risco de, nessa busca de aplausos, se afastar daquilo que é a promessa de Deus. Deus não te chamou, Deus não passou onde você estava naquele dia que Ele te convidou para você ser mais um. Não foi. Deus te chamou para que você pudesse fazer a diferença. E essa diferença só acontece se você continua a nutrir essa experiência com Deus. Essa experiência só acontece se você começa a reservar cada vez mais um espaço com Deus, para ouvir aquilo que está no coração dele. Quando eu cheguei na paróquia, o padre anterior morava numa kitnetzinha, arrumadinha, atrás da igreja. Pelo pátio, subia para a casa paroquial. E ele então tinha acabado de comprar a casa que atualmente eu moro, né? E tinha iniciado a obra. Então ele foi me apresentar a casa e ao chegar na casa eu fui observando assim os espaços, né? Eu falei, tá bom, os quartos. E aí eu vi, são 3 quartos lá em casa, que sobrava um espaço que poderia ser qualquer outra coisa. Eu olhei e falei assim, aqui vai ser uma capela. Aqui vai ser uma capela. E entre os quartos, para que todo mundo que aqui estiver possa passar pela capela e nutrir a sua vida de oração. E assim, acabamos de preparar a casa, estava eu e um outro irmão da minha turma, que hoje é sacerdote, o padre Fábio está em paciência. E aí nós começamos então a montar a casa. Eu falei, aqui vai ser a capela. E não deixei nada acontecer naquele espaço. Nada. Porque aquele espaço ele já estava reservado para ser uma capela de oração. Então depois pedi autorização ao cardeal para entronizar o Santíssimo. E assim está até hoje. Graças a Deus. Por que eu digo isso? Porque em nossas casas
paroquiais, nós precisamos nutrir isso. É muito triste quando a gente chega numa casa e a gente percebe que tem espaço para tudo, menos um espaço reservado para oração. E isso é testemunho. Sabe por quê? Nós estamos dizendo que aquele espaço é sagrado. E naquele espaço nós vamos nos encontrar com o nosso amado. Ou seja, nós vamos retornar a Ele todos os dias, porque na igreja a gente não consegue rezar. Se ajoelhe na capela do Santíssimo para você ver, porque as pessoas acham que você não precisa de rezar. Padre, sei o quê. Não para. Não para, é assim. Mesmo que o Santíssimo esteja exposto, vai chegar alguém do seu lado, não é nem por maldade. Padre, o senhor pode me atender? Padre, sei o quê. Coisas que podem esperar um pouquinho, porque você está rezando. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, padre que não reza, não rola, né? Seminarista que não reza, não rola, né? Não rola. Chega uma hora que você não tem o que oferecer. Não são muitas palavras, mas é exatamente a experiência com o Senhor que vai atingir o coração. E isso, queridos, é fundamental em nossa vida. Esse ano nós tivemos a graça, lá em casa, de acolher Dom Sóstenes, né? Ele veio para o ENF, e aí eu fiz um convite, não esperava de verdade que ele fosse aceitar. Sabendo que ele ficaria no Rio, convidei para ele presidir a missa de São Miguel Arcanjo, com a missa com oração por cura e libertação. E ele foi, ele e Padre André, né? E depois, numa partilha, na hora do lanche, ele começou a conversar comigo e ele falou exatamente disso. Falou: padre, o senhor quer ver uma mudança acontecer na sua paróquia? Propõe para cada pastoral 1 hora de adoração, pelo menos, para abrir o ano. Se em nossas comunidades as pessoas começarem a encontrar esse ambiente propício para adoração, mas também encontrarem o padre de joelhos diante do Santíssimo, tudo começa a mudar. O problema é que às vezes nós queremos que os outros façam, mas nós não fazemos. Desculpa falar isso, mas a gente precisa, né? Porque se não falar aqui, vai falar onde? A gente quer que o povo reze, mas a gente não reza. Não é que você agora tem que ficar com o terço andando para os outros verem que você está rezando. Não é isso. Mas em algum momento o povo precisa testemunhar, o padre também reza. Porque a televisão não mostra isso. A televisão mostra o padre que senta, que vai na casa só para comer. Já perceberam, né? É só isso. Mas não mostra o cara que reza, que abre mão muitas vezes de muita coisa para poder ir para um retiro, abre mão das férias, mesmo já tendo passado todo um semestre estudando, para estar um pouco mais na presença do Senhor. Vocês aqui, ó, né? Quantos padres estão lá em Aparecida participando do retiro de sacerdotes? Queridos irmãos, isso é um testemunho para o nosso tempo, porque é isso que o povo precisa ver. Que nós, que somos esses vasos de Deus, vasos espirituais, também buscamos nutrir no nosso coração, dia após dia, essa comunhão com o Senhor. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, ou melhor, ainda que isso aconteça, né? Agora é que é o momento até de buscar mais ao Senhor. Porque às vezes quando está tudo bom, a gente esquece um pouco, né? A gente esquece. Está tudo indo como eu planejei, está tudo indo como eu pensei, então estou no caminho certo. Eu posso diminuir um pouquinho aqui minha oração, porque eu tenho que dar conta de muita coisa. Não diminua a sua vida de oração, o tempo da sua vida de oração. Se for possível, aumente um pouquinho mais. E você vai perceber que tudo aquilo que você precisa fazer de fato, será feito de uma outra forma, será feito de uma outra maneira, porque você vai colocar sentido naquilo. Eu acredito que isso pode nos ajudar, inclusive nesse tempo de seminário. Não tem muito tempo que eu saí daqui, né? Mas a gente sabe que tem ano que às vezes é mais complicado que outro. Às vezes a gente entra no seminário
já encontra algumas dificuldades, outras vezes é muito tranquilo, mas depois começam a aparecer algumas dificuldades. E essas dificuldades começam a nos desanimar. A gente começa a repensar, não no sentido de perceber se de fato estamos fazendo a vontade de Deus, não é nisso, mas é querendo ir embora muitas vezes. E queridos, a gente não pode deixar isso acontecer no nosso coração. Ir embora do seminário só se percebermos que a nossa vocação não é aquela, mas não pelas dificuldades que vão aparecendo. Porque senão, no momento em que nós estivermos na nossa paróquia, que não vai ter reitor para poder perguntar: Fábio, por que você não foi às laudes hoje? Por que você não foi à missa essa semana? Não vai ter prefeito batendo na sua porta, nem suplente. Você vai querer abandonar tudo. E olha que paróquia tem desafio. E olha que paróquia tem dificuldade. Mas essas dificuldades, elas poderão ser resolvidas e sanadas buscando o direcionamento de Deus. E se não for sanada como nós gostaríamos, Deus, que é providente, Ele saberá trabalhar muito bem com aquilo. Mas a gente precisa se deixar moldar, podar e transformar pelo Senhor, sendo este barro nas mãos do Senhor nosso Deus. Eu acredito firmemente que se aqui estamos ao longo desta semana, é porque queremos. Queremos ser transformados, queremos ser moldados pelo Senhor, mas que a cada dia possamos retornar a Ele com o nosso coração sedento, com o nosso coração dilatado, como ouvimos na segunda-feira, e vocês tanto ouviram de sem medo e puseram as mãos e rezaram até pelo cardeal, né? Bonita a foto, eu recebi, né? Eu não pude vir porque tinha missa na paróquia, mas recebi a foto, aquilo foi bonito, um gesto de ousadia e um coração de filho. Para muitos, aquele homem pode ter sido, sei lá o quê. Eu consegui fazer a leitura ali do coração de filhos que sabe que o pai também tem suas necessidades, que sabe que o pai também precisa deste momento do revigoramento. E isso é bonito porque a gente percebe daquele que hoje ocupa um alto grau na igreja, fazer. O Papa pede. Em nenhum momento eu me senti aqui hoje diminuído porque os irmãos vieram e rezaram por mim, muito pelo contrário, fiquei agradecido, porque é assim a nossa vida. Só para concluir, semana passada nós estávamos lá no Congresso da Renovação, né? Eu, Tiago, César, enfim, tinha mais um grupinho. E aí, Deus assim me presenteou de uma forma muito bonita, não só a mim, né, mas eu vou dizer a mim de maneira particular por causa de uma situação. A Pet começou a pregar, e quando ela foi concluindo a pregação, eu falei assim: meu Deus, eu queria tanto pedir para essa mulher rezar por mim. Eu falei, mas como é que eu vou fazer? E comecei, né, a pensar assim: acho que eu vou falar com aquele padre ali, para tentar me colocar lá atrás, né? Embora estivéssemos hospedados no mesmo hotel. E aí, quando acabou, o padre João Paulo, que é responsável pelo Ministério Cristo Sacerdote, disse assim: agora eu quero convidar todos os padres, porque nós teremos um encontro com a Pet. Logo assim, hein? Em seguida. E aí fomos para uma salinha, tal, tomamos um lanche, e aí ela chegou, aí ela falou assim: não é reunião, não é formação. Eu pedi que vocês viessem aqui porque eu quero rezar individualmente por vocês. E aí começamos a rezar o terço, começamos a fazer a hora média, e Padre André Rodrigues ficou com ela assim no cantinho, rezando por cada sacerdote. E a humildade daquela mulher, de falar assim: eu vou dizer alguma coisa a você, porque o meu objetivo é rezar para que Deus fale com você, mas se você perceber que não é de Deus, se você perceber que isso não traz paz ao seu coração,
desculpa, deixe isso passar. Vejam que humildade. Vejam que bonito. E ali ela começou a rezar por cada padre. E o semblante de cada padre, diante daquela mulher, rezando, era um semblante de paz, semblante de alguém que estava se encontrando com o Senhor. Que o nosso coração tenha sempre essa disponibilidade de deixar o outro rezar, de deixar o outro abençoar. Ah, mas eu já sou padre, agora quem abençoa sou eu. De fato, você abençoa, mas o povo também pode te abençoar, uma vez que muitos te amaldiçoam e querem mais que você caia. Então deixa o povo rezar por você, deixa o povo te sustentar em oração, porque é isso que tem sustentado o Papa Francisco, é isso que nos sustenta, aquela intercessorazinha lá do grupo de oração, né? Aquela irmã que sapateia no fogo, como vocês gostam de falar, né? Gira que só ela, do reteté, né? É isso que sustenta, é isso que sustenta. Diante, tem gente de fora aqui? Não. Diante daquela menininha que chega lá e fica querendo te paquerar, o que te sustenta na fé? O que te sustenta na vocação? É aquela irmãzinha que está lá rezando, é aquele irmãozinho que está lá rezando, porque ele sabe das provações, ele sabe das dificuldades. E aqui me permita, queridos, né, já como padre, percebeu que vem conversa mole, cai fora, isso é vigilância, porque não basta somente orar, a gente tem que orar e vigiar. Então se vem com conversinha mole, Deus te abençoe e cai fora. Não alimente conversinha boba pelo WhatsApp, pelo Mensage, não alimente, porque isso vai acontecer agora, mas também vai acontecer enquanto sacerdote. E se nós não vigiarmos, se nós não cortarmos o mal pela raiz, ele começa a crescer. E aí depois, nem oração vai te sustentar, porque teu coração vai estar distante do Senhor, porque já foi. Então, voltar para o Senhor constantemente é vigiar e guardar este chamado que nós temos. Não foi o chamado de um homem qualquer, mas foi o chamado que o Senhor fez a cada um de nós, para que pudéssemos contribuir na obra da evangelização, entregando-se a Ele por amor aos irmãos. Que o Senhor nos ajude e que esta semana de retiro seja um fortalecimento e um revigoramento para cada um de nós. Vamos de pé rezar um pouquinho. Eu acredito que você conheça esta canção antiga, mas eu quero convidar você a cantá-la com o coração aberto, sentindo-se este barro que precisa ser moldado, trabalhado pelo Senhor, para receber aquilo que está no coração de Deus.
E agora transformando essa canção na nossa oração, vai pedindo ao Senhor que Ele comece essa obra nova na sua vida. Vai dizendo ao Senhor que você hoje é este barro que precisa ser modelado, que precisa ser trabalhado pelo Senhor, para que ao ser este vaso novo, você possa receber abundantemente aquilo que está no coração do Senhor. Que você possa receber para doar a alguém, para doar aos outros, este perfume da santidade, este perfume da graça, da promessa do Senhor, do amor do Senhor que é derramado sobre nós. Isso. Qual a área, meu irmão, da sua vida que hoje você precisa do toque do Senhor? Qual é a situação que você precisa hoje experimentar o toque das mãos do Senhor? Qual é a área? Vai apresentando ao Senhor agora em oração. Vai deixando fluir tua oração no Espírito, deixando essa obra nova do Senhor acontecer. Se houve um esfriamento, deixa agora o fogo do Espírito Santo começar a aquecer, começar a remodelar. Se ao longo do processo formativo, o sacerdócio, segundo o coração de Deus, segundo o que Deus pensou para você, foi atingido por tantas situações, por tantas tribulações, deixe agora o Senhor tocar, deixe agora o Senhor começar essa obra nova, para que você volte para o seu seminário transformado, que você volte para o seu seminário revigorado, avivado na vocação, avivado na fé, por esse grande amor de Deus, que se derrama em nosso meio nesta manhã. Shandara bandara la kandara bara la 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 bara Kiria la basuria la bara la bara la bara la bara Kandara bara 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 bashara Sopra, Senhor, em nosso meio, sopro do Teu Espírito Santo, que toda cinza que tomava conta dos corações sejam agora dissipadas pelo sopro do Teu Espírito, Senhor, e que uma brasa incandescente, que uma brasa viva comece a acontecer em nossos corações. Oh Deus, em nome de Jesus, manifesta-se nessa manhã, fala com Teu povo, Senhor, fala com Teu povo. Kiria suria la la bala 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 la bara la bara la bara la Kandara bala bala bara la bashara la bala bala Shara la handara bandara kandara bara la bashara la bara la bara Shara la bara andara la bara la bara la bara
Kiria la la banderere la la bashara la bara la bara la bara. Shara la bandara la barere. Shandara bandara ra 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 ra. Shara ra 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 ra. Shandara ra 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 ra. Vamos responder em oração essas palavras que foram dirigidas a nós nesta manhã. Peça ao Senhor agora que Ele revigore em você o desejo de viver a fidelidade. E na medida em que você vai rezando, eu quero convidar você a pensar nesta hora no seu quarto do seminário. E deixando-se ser conduzido agora pelo Espírito, adentre este quarto e comece a rezar. Comece a pedir ao Senhor que este seja um local onde você experimente dia após dia no seminário o revigoramento, o local do descanso, que não seja somente o descanso do corpo, mas seja também o descanso da sua alma. O salmista vai nos dizer: só em Deus a minha alma encontra repouso. Só em Deus o nosso coração encontra repouso. Por isso não permita que nada te roube dessa comunhão com o Senhor. Nada te tire deste enlace de amor com o Senhor. Mas que dia após dia você possa ali encontrar o refrigério para a sua alma, encontrar a força que você necessita para dizer não a tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, por tudo aquilo que o Teu Espírito suscitou em nosso meio. Te agradecemos porque queremos guardar vivamente em nosso coração o Teu chamado. E queremos corresponder, Senhor, a este amor. Queremos corresponder a este chamado, observando os Teus preceitos, guardando a Tua palavra e permitindo que ela se transforme em vida em cada um de nós. Bendito é o Teu nome, adorado é o Teu nome, por toda esta semana de graça, por toda esta semana de restauração a cada um de nós. Vamos consagrar a Maria Santíssima todo esse nosso desejo, toda essa obra nova que o Senhor faz em cada um de nós ao longo desses dias, para que, a exemplo de Maria, possamos guardar todas as palavras do Senhor em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós agora teremos um momento de deserto, não é isso? Porque neste momento a gente possa repensar um pouquinho a nossa caminhada vocacional, uma vez que hoje é essa oportunidade que Deus nos concede. Então, repensar, colocar, se for possível, por escrito, aquilo que precisa, a partir de hoje, ser mudado, a fim de que essa graça do Senhor possa continuar a sustentar a cada um de nós. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Quando estiverem ali pela região de Bangu, podem aparecer lá na nossa paróquia, serão bem-vindos para
participar conosco. Deus abençoe.